Boa noite. Boa noite. Hello. Hello, Miss Amanda. Tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos Estou todos aqui sobrevivendo, acordada. Tentando, pelo menos. exatamente. Onde estão nossas meninas? Boa Boa noite, noite! bonita. Hello, Pri. Conseguimos! Uhul. Hoje Sextou! complicadíssimo para todos nós. Trabalho, trabalho, trabalho. Muito, muito, Meu muito. Deus do céu! Work, Minha work, work. gente, hoje foi, viu? Hoje foi. Essa é a frase, porque misericórdia. Misericórdia, disse para Deus. Socorro, misericórdia. Sempre. Boa noite, raros e raras, e não raras, e bonitas. Estamos começando mais um podcast aleatório, sem protocolo, sem pauta, só com falácia. A gente gosta de falar, né? A gente gosta. E para este dia, convidamos a Rara, a Aline. Eu vou chamar a Aline aqui agora para a gente começar a conversar esse Bora. bate-papo maravilhoso que será. Amém. Amém. Bora lá, mandando a live, compartilhando com todo mundo. Tô compartilhando também. Exatamente. Boa noite, André. Celular de alguém Solange tá vibrando Gouveia. Boa loucamente. Bia. todos. Aline. Boa noite! Tudo Ah, eu bom? também Boa quero noite. óculos, eu Boa quero. noite. Só falta você, Pri. Eu vou fazer Peraí, que eu vou companhia pra resolver ti. isso agora. Peraí. Meu Deus, eu quero o óculos. Ai, tem não. Tá do outro lado. Peraí. Ui. Tá tudo bem, Pri. Achei! Bora, agora dá certo. Ai, cara. Porque Tudo bom, Aline? Tudo bom? Com você? Com vocês, tudo bem? Raríssima combinando com a nossa paleta de laranjinha. Uma, ó, Sim, eu amo laranja. Olha aqui, é, olhazinhas, ó. arrasou. Verdade. Ah, eu fiquei muito feliz que ela aceitou, né, estar aqui com a gente, conversar com a gente. A Aline, que sempre tem uma energia tão linda, tão maravilhosa. Obrigada, Aline. É nada, Pri. Caótica às vezes, né? gente, boa noite. Eu vou começar. Aline, mais conhecida como a esclerosada rara. Acho que a maioria de vocês conhece a Aline. Não tem como falar que Tem gente que não sabe nem meu nome. sim. A Aline mora em Santa Catarina. Não. Não. É onde Santa Maria, Rio Grande do Quase. Sul. eu cismei que você era de Santa Catarina. Toda a minha vida, nesses 6 Um anos. pouquinho mais pra baixo. Toda a minha vida. Ela é ativista da causa. Ela já fez um filme, vocês não sabiam? Vocês não foram chamadas para um filme? A Aline já foi. A Aline já foi. A Aline foi o meu primeiro contato pessoa com esclerose múltipla da minha vida. É a Aline. E passamos essa jornada, quando a minha jornada começou, a Aline já era diagnosticada com esclerose múltipla. Ela foi meu primeiro contato nesse mundo raro. Aprendi muito com a Aline. Vivi surtos, risadas, problemas, passagens de trabalho, porque a Aline já foi CLT. Já ficou pelo INSS, que ninguém consegue saber como. A Aline ficou. Então, passamos por um longo processo juntas. A Aline hoje trabalha com um espetáculo de unhas, se reinventou, continuou, persistiu e está aqui hoje com a gente. Tá bom? É a minha apresentação da Aline. Ai, Aline, obrigada. quem é você? Então, raros. Eu sou a Aline, então, né? Como a Amanda falou, eu sou gaúcha, moro no Rio Grande do Sul.
Sempre morei aqui. Só no momento ali do documentário Poderosada Não É Avó. E eu fui pro Rio, fui pra São Paulo, me senti internacional saindo do meu estado. Conheci a Amanda pessoalmente, ela até foi a minha convidada, né, pra ver o documentário em primeira mão. Mas no fim, deu que ela não pôde ver, uma história longa. E eu tenho hoje 31 anos, tenho 7 anos de diagnóstico de esclerose múltipla e resolvi começar a compartilhar nas redes sociais porque eu queria dividir aquilo e no fim se tornou um trabalho que hoje eu compartilho nas redes sociais. Às vezes estou um pouco aqui, um pouco acolada, aí às vezes eu incomodo a Amanda, eu não sei se eu vou continuar, eu vou parar. E assim, eu vivo Não, esses 7 anos não já parar nada. compartilhando. Palhaçada. É assim que eu falo com ela. Não parar nada. Com Só todo dá um esse tempo amor. de volta. Com todo esse amor, com esse amor carioquês aí xingando, mandando ela merda, tudo, mas ela. É desse jeitinho Ai, mesmo que a gente funciona. dia do gêmeo. Eu enlouqueci, Aline. Eu posso falar. Fui eu que enlouqueci. Eu enlouqueci. Eu tive esse negócio. Eu enlouqueci. E ela falou: tenho uma tabela. Calma, fica calma. Vamos ver. Você tá sentindo isso? Tá sentindo aquilo? A gente chegou à conclusão que na tabela dela eu tava no 10. Ela vai pro hospital. Eu, não, amiga, eu vou suportar. 10. Vou suportar. Cara. Não suportei. Falei, amiga, vou matar. Oh, Tava certo, era isso mesmo. essa é Ela sempre fala Às pra vezes, gente. na hora vagas, Amanda, eu sou médica. Todas nós. É Tem o que que- ser assim. a Amanda Nas sempre horas fala vagas eu pra sou gente, médica. Aline. Ela sempre fala que você diagnosticou, ajudou ela nessa questão da terapia do trigêmeo, né? Na questão do trigêmeo. Porque ela disse que a dor era insuportável e ela não sabia mais o que fazer e quem amenizou isso foi você. Então, olha a importância do raro com o raro conversar, né? É. Eu achei E ela nem muito sabia bom. que isso existia, que uma tabela existia. Eu falei, eu tô Verdade. perdida. Eu falei, lembra que eu já tinha falado com os médicos, assim, amiga, isso não era o dia do trigêmeo. O que é trigêmeo? Tô morrendo! Tô morrendo! Vou arrancar o dente, é isso. Eu não conseguia falar. A gente ligava de vídeo. Amiga, eu tô morrendo. Eu vou morrer com a cara. Com a própria cara. Eu tô morrendo. E falando assim, ó. Tô morrendo. Lembra? Ai, É foi verdade. horrível. Vou arrancar o Meu dente. ouvido também, Só Amandinha. enlouqueci quando Provável, ela falou Pri. o nome. É. Provável. Ela falou, Doer eu tudo. tenho uma tabela. Eu falei, Jesus do céu, eu já tenho outra coisa e ela tem uma tabela. Por quê? Por quê? Mas é uma dor bem horrível. Pris. Porque assim, ó, eu tenho, agora tá mais estabilizada, mas eu continuo fazendo tratamento pra neurologia do também, a trigêmeo, minha porque também. dói bastante. E dói assim, ó, ouvido. O que me incomoda mais é o meu olho. Dói meu olho, assim, ó, bastante. Parece que ele vai saltar pra fora. Dói muito do olho. Isso aqui. E aí, às vezes, parece que eu sinto que o meu olho tá caindo, Isso. assim, ó. Sensação de olho cair. O maxilar, eu arranquei dentes. Vocês estão entendendo? A Aline tá entendendo porque ela tava dentro da história. E ela falava, para de arrancar dente. Eu arranquei todos os Que bom que você ia acabar numa dentadura e a Aline que te salvou. Eu falei, é dor de dente. Ela, amiga, não é. Não é. Não vai Dor de adiantar. dente. Não vai. Só Amanda. Gente, Eu, vocês não estão tendo noção. Não você, dá pra comer, não dá pra falar, não dá pra nada, só dá pra sofrer. vocês falaram sobre a neurologia do trigêmeo, que a Aline ajudou e tal. Mas eu queria dizer uma coisa também, Aline. Quando decidi entrar na internet para fazer a questão de ativismo com esclerose múltipla, eu queria falar isso pessoalmente, mas ainda não consegui lhe conhecer pessoalmente. Um dia vai dar certo. Mas assim, eu vi os seus vídeos, eu disse, caramba, que menina legal, olha o jeito que ela fala da esclerose múltipla. Então, assim, você também foi uma inspiração para mim, viu? Muito legal. Olha, entre eu falar com a Aline, eu fiquei 1 ano vendo a Aline. Sim. Porque na época ela tava de sonda por causa da disfagia. A Aline usou sonda. Eu olhava a Aline e nesse percurso que ela tirou sonda e tudo mais, eu tive disfagia. E eu não sabia
sabia o que fazer com aquilo, foi o meu primeiro contato. Tipo assim, oi, tudo bem? Eu também tenho esclerose múltipla. Vi que você usava sonda. Eu não consigo engolir. O que que você fez? E dali a gente criou uma amizade enorme. E ela sabe praticamente da minha vida toda nesse caminho. Da esclerose múltipla, ela sabe. Então pode saber, tá sendo meu cartão do banco. Múltipla, ela sabe. E a disfagia da Aline foi punk. Punk. Você fez fono, Aline, fisioterapia para disfagia? Sim, eu fiz durante um ano depois, né? Eu fiquei 2 meses de sonda, aí eu fiz durante esse período. E aí depois, quando eu tirei, que foi assim, ó, eu acordei, tava sem a sonda, daí eu mandei mensagem pro meu neuro, assim, eu não quero usar mais a sonda, porque assim, eu caiu. E ele, tá, mas tá conseguindo engolir? Tá um pouco melhor, não vou precisar passar de novo. E aí, no fim, eu não botei de novo, mas eu fiquei 2 meses. E aí, continuei fazendo fono, reaprendendo a engolir, porque assim, ó, até hoje eu tenho uma dificuldade de engolir. Às vezes eu me afogo assim do nada com o vento, porque eu senti que ficou um estreitamento depois que eu usei a sonda. Eu sinto que tem um estreitamento. Então, eu tenho que mastigar mais, dependendo se eu tô falando assim, a saliva vem, eu Engasga. tenho dificuldade de engolir, eu tenho que fazer uma força, mas eu fiz sim fono durante um ano, assim, sem parar. E aí depois eu parei. Ah, chega disso! Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de fono, não gosto de fisioterapia, essa coisa aí, tem que fazer. Igual agora tô fazendo atividade física, tô fazendo crossfit. Aí eu estou a cara tô fazendo porque eu enrolei o meu médico um ano e aí ele disse, tá, Aline, aí tu tem que emagrecer um pouco, né? Pra cima do peso, pra melhorar a tua fadiga, que não sei o que. Tá, vamos lá. Mas eu não sou aquela pessoa neurótica que, tipo, o discípulo tem que fazer, tem esclerose, tem que fazer atividade física, senão tu tá errado, senão tu não vai ficar bem. Não tô assim. Então, eu fiz a fono, mas hoje em dia ainda eu tenho uma dificuldade para engolir. E quando eu fiquei com disfagia, eu tive que aprender até engolir a saliva novamente, porque aquela sensação de dor era muito forte, que eu ficava com a saliva parada na boca. E aí depois, quando eu tirei a sonda, como é que eu ficava assim, aí eu com a boca assim, acumulando saliva e não engolia, porque eu tinha a lembrança daquela dor que era horrível, assim, da sonda. É quase um mecanismo de defesa do próprio corpo, né? Pra você não sentir aquela dor. Da Lenina falando assim para mim, tenta fazer um movimento corporal. Tu lembra disso? Eu nunca esqueci. Eu falei, cara, tá. Aí eu fazia assim, ó. Sereia. Nunca come. Porque era um Nunca benefício que a fono passava pra mim. Eu vou muito de ó, faço isso, porque eu falava pra ela assim, eu não estou engolindo, eu só cuspo. Como é que eu vou comer? Aí ela, eu aprendi na fisioterapia, tenta fazer um movimento corporal. Eu, meu Deus, ó, que ponto que eu cheguei. Movimento corporal, poder comer. E eu falava, Aline, eu soluço. Do nada. Eu fico engasgada e começo a soluçar e o soluço não passa. Ela é disfagia mesmo. O negócio o nome é disfagia. Disfagia. Ela foi mais minha médica do que os meus médicos da época. Né? Porque tu passou por poucas e boas. Fez uma live de bota fogo na fogueira do negócio de médico. A gente fez. Eu precisava me salvar. Eu falei, amiga, eu toda dura na cama. Falei, abre uma live comigo, porque eu não vou falar sozinha. Eu preciso falar com alguém. Fala comigo. Aí ela, fala agora. O que você quer falar? Eu falei, eu quero falar tudo que eu tô passando. Cara, nós tivemos do hospital que eu me tratava, tipo assim, que é universitário. Gente, os meus stories eram 15 mil pessoas. Tipo assim, tudo de aluno e médico. Eu, Aline, vão derrubar meu Instagram. Vão processo. Viu? Eu queria falar. Foi loucura. Loucura. Mas a Aline tava. Boa tarde, né? Aí a gente botou fogo no parquinho e, tipo assim, a gente não saiu correndo, a gente ficou lá. Tá certo. Tem que ser assim mesmo. É uma coisa que eu acho muito interessante, Aline, que quando um raro fala com o outro, a gente traz as perspectivas, né? As coisas que um sente, o outro sente, e aí a gente agrega. Porque o que é que eu vejo?
geralmente só fazem as coisas entre profissionais de saúde, de empresa para empresa, de política para política. E, na verdade, às vezes o raro quer ouvir também, ele quer participar, né? Ele quer saber. Então, acho que essa interação entre você e a Amanda, uma ajudando a outra, é uma coisa que precisa acontecer mais. Você concorda com isso? O que você acha sobre Concordo, isso? concordo e, digamos, faz muito sentido isso que você está falando, porque, né, essa questão, é de empresa para empresa, é instituição para instituição, mas as pessoas, os raros, não estão lá no meio. E são as pessoas que maior têm interesse nisso, que deveriam estar lá e serem ouvidos. Porque, tipo assim, uma vez eu ouvi o médico, quem tem esclerose múltipla não sente isso. Como é que tu sabe? Que ele disse assim, porque eu acho que tu não tá tendo uma crise, porque pelo que eu sei, né, sem embasamento nenhum, quem tem esclerose múltipla não sente isso. Então a gente deveria sim ser mais ouvido, ter mais políticas públicas com a nossa voz, com o que a gente sente, com o que a gente acha. Que eu sempre levei algo comigo que, tá, tudo bem, ok, o médico estuda 5 anos, 6 anos, 7 anos, faz residência, faz isso, faz aquilo. Mas quem está sentindo na pele sou eu. É eu que estou sentindo. É eu que posso dar a ferramenta e dizer, olha, eu estou sentindo isso, o que que tu acha? O que que tu acha disso? O que você acha de O que você que tu acha daquilo? pesquisar sobre isso? Porque eu tô sentindo. Igual assim, esse dia eu tava falando com o meu médico, antes de eu trocar pro Ocrevo. Eu falei pra ele, olha, doutor, eu sinto uma coisa que... Eu falei pra ele, olha, eu sinto que quando tá na hora de eu fazer uma tomada de novo, minha bateria baixa. E ele, olha, Aline, eu nunca ouvi falar nisso, mas Eu vamos prestar sentia atenção e talvez é o teu organismo que funciona assim e tá tudo bem, eu vou prestar atenção nisso. Não simplesmente diz, não, estudos dizem que não é assim que funciona e é isso e aquilo e terminou a conversa. Não, a gente precisa ser mais ouvido. Porque nós quatro aqui temos o mesmo diagnóstico. Mas é claro que a gente sente coisas totalmente diferentes. Ou às vezes o que a Amanda sentiu eu não senti, coisas que eu já senti nesses 7 anos, vocês nem sabem o que é. E tá tudo bem, porque é uma forma individual. Então eu acho que a gente tem que ser ouvido de forma individual, para cada vez mais ter mais conhecimento. E é uma forma além também da gente também se olhar entre si, porque eu tenho exemplo de duas de vocês. Da Aline, quando ela falou isso da questão do medicamento, e eu tomo um medicamento totalmente diferente do seu, e eu tinha esse sintoma daquela baixa de energia e tal, e eu só fui me ligar quando eu vi você falando disso. Entendeu? O médico não necessariamente me exemplificou, porque isso pode acontecer ou não. Mas eu tomo algo diferente e tem o mesmo efeito. A mesma coisa com a Priscila, bem na época do início do diagnóstico, que eu só fui me ligar de uma coisa que aconteceu comigo antes do surto, que já era sinal de esclerose, porque eu vi um vídeo que ela postou. E eu já eu vi esse vídeo dela internada no hospital tomando corticoide, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, naquele dia, naquela hora, eu já estava em surto, eu não sabia, sabe? É muito importante justamente a gente ter essa rede de apoio, mesmo que seja de estado para estado, viu, Aline? Não tem problema. Porque eu conheci, da mesma forma que você conheceu a Amanda, eu conheci a Priscila. Ela lá em Maceió e eu aqui no Rio. Né? Temos o mesmo tipo de amizade, só que em tempos diferentes. E aqui estamos, né? Uma em cada canto e se ajudando. A gente tem que observar também os outros pacientes, falar pro médico, não, mas a minha amiga rara, assim, assado, teve isso também. Eu queria saber se pode ser comigo. Como é que vamos analisar isso aí pra gente poder tomar uma atitude? Porque, porque o paciente de esclerose não sente isso. E daí? Mas eu tô sentindo. Vamos resolver meu problema. Conversa aqui que a gente tá tendo, tô lembrando da live passada com a Bia, que eu falei que a minha cabeça queimava. E ela falou que queimava no mesmo lugar que a minha queimava. Então, assim, o caminho do médico, eles estudaram, eles sabem como tratar, mas eles não sabem todas as sensações. E a gente está falando de uma coisa chamada cérebro. Ele manda em tudo. Em tudo. Então, a gente pode sentir qualquer coisa, na minha opinião. Então, não é... Aí, começou. Aí, não tem como... Eu preciso de alguém que me ajude a desabilitar isso aí. Me irrita. Acho que a Aline Então, nem percebeu. não tem como o médico afirmar todos os nossos sentimentos corporais.
Tipo assim, e o pescoço. Não, é lermite. Mas é porque a cabeça queima. Não, não tá escrito aqui que cabeça queima, não. Isso daí é uma coisa sua. Que coisa? Qual é a coisa? Então ele te fala o remédio, ele te fala como pode ser uma vida dentro do mais normal possível. Aí dá até aquela baixada assim, o mais normal possível. Só que o caminho a gente descobre entre nós, porque o caminho ninguém diz o caminho. Na hora da disfagia, se eu não visse na linha, eu não sabia que era disfagia, eu tava sendo sem conseguir engolir. Você tá em até surto, hoje. 5 dias de corticoide. E eu tava com um médico que ele não facilitava nada. Ele não me explicava o caminho depois do corticoide. Aí ele falou, talvez você tenha que fazer uma fono. Não são todos os médicos, são todos autoexplicativos. Não são. Mas até o autoexplicativo, ele precisa observar você. A luz por experiência própria. Porque às vezes ele é muito bom, ele é autoexplicativo. Ele fala até na internet. Mas o caminho real, quem tá vivendo, somos nós. Somos nós. Eles são médicos. Nós somos pacientes. Quem tá sentindo na pele é a gente. Verdade. Isso tem que ser considerado. Até uma palestra de esclerose múltipla, ele pode ir como médico, falar o que ele fez na residência dos pacientes que ele trata. Mas dos sentimentos, do caminho. Olha, o caminho é esse. Para um recém-diagnosticado, eu preferia ir numa palestra de raro do que numa palestra de médico. Porque médico você vai na consulta. Ele vai te falar a mesma coisa. Ele vai resumir. Ele vai falar psicologia. Ele vai falar atividade física. Ele vai falar alimentação anti-inflamatória. Ele vai falar, tem amizades. Não sei o que lá. Mas na vivência, a vivência é outra. A vivência é outra. Eu quero saber da vivência de quem tá vivendo. Eu não quero saber da vivência do médico que tá me tratando, que a vida dele é normal. A minha não. É complexo. Eu queria falar sobre esse assunto e também queria fazer uma pergunta para a Aline. Inclusive, a Mandinha, eu estava conversando com um médico amigo meu daqui de Maceió e eu falei exatamente sobre isso, né? A gente vai ter uma palestra que vai ser aberta à participação popular. Ou seja, a linguagem vai ser para participação popular, né? Não é uma coisa entre médicos. Ele fez, não, sensacional, porque realmente tem que ter as duas coisas. Tem que ter só de médico, tem que ter de todo mundo, porque a linguagem é diferente, né? Mas beleza. Isso vai melhorar com fé em Deus. Mas a pergunta que eu queria fazer para a Aline. A Aline mora no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que tem muito frio. E as meninas no Rio de Janeiro, que é muito calor. E eu tô aqui em Maceió, que é quente e pronto, né? Aí, assim, eu tava numa palestra que foi até do doutor Marcos Alvarenga com a Pri, lá no Rio. E eu mencionei isso, não sei se a Priscila lembra, e falei assim, no calor eu pifo e no frio eu travo. Aí todo mundo começou a rir, porque realmente acontece, né? Então, assim, a temperatura ideal, qual é? Onde está? Você sente essa dificuldade no frio e no calor? Ou só no frio ou só no calor? Isso acontece com você, Aline? Sim, pra mim a temperatura ideal teria que ser uma temperatura amena, assim, gostosinha, tô de casaquinho. Mas o calor é muito, me judia muito, pra vocês terem noção. Eu trabalho hoje, eu consigo trabalhar num local onde eu trabalho sentada, no ar-condicionado. Apesar de eu trabalhar 10, 12 horas, eu trabalho sentada com o ar aqui batendo em mim. E até as minhas colegas, às vezes, elas sofrem comigo porque começa a ficar mais fresquinho e elas estão com frio e eu tô aqui, ó. Linda. Vamos. Aí elas começam, vamos desligar o ar, Aline. E aí eu vou murchando assim, a minha visão começa a ficar meio embaçada, parece que a bateria dá uma baixada. Pra mim, a temperatura boa no calor, eu tenho que estar com os braços gelados, assim, que eu sinto que o meu corpo, tá trabalhando bem, tá movimentando. E no frio, aqui no Rio Grande do Sul é bem frio, né? Então eu sinto que eu tenho bastante rigidez muscular ali, eu fico um pouco rígida. Eu já acordei uma vez onde estava bem frio, que eu acordei, tu acorda assim, tu abre o olho e tu não consegue, tu abre o olho, mas tu não consegue dar ação pro teu cérebro pra ele, vamos levantar, Aline. Não, eu abri o olho e fiquei olhando assim, ó. Eu
o sinal era mandado, mas eu não me movimentava por conta da rigidez que me deixou bem dura, assim. Então, para mim, uma temperatura amena seria ideal. Só que aqui no Rio Grande do Sul, e na minha cidade principalmente, ela tem tempos aí que é amena, só que quando é quente é muito quente e quando é frio é bastante frio. Não tem algo Tem o assim meio no termo, meio. não tem aquele Boa nubladinho solução. constante, tipo assim, outono, vai ficar brando. Não. Lembro É um nublado que quando vê tu já tá tirando o casaco, um outono quando vê tu tá tirando o casaco, tá de camiseta curta. E é assim. Várias estações do mesmo dia. Praticamente isso, na cidade. Tá? Mas, Aline, o que você considera muito quente? Desculpa a pergunta, eu vou explicar por quê. Aqui, nos últimos dias aqui na minha cidade tá fazendo 37 com sensação de 40 e poucos graus. Isso é quente, pra mim, pelo menos. Sim, Então, pra mim, bateu 25 e já tá quente. não, pra mim até eu Você tenho tolera mais, suporto um pouquinho mais. Entendi. Só que tava 37 graus e a sensação tava 40 e poucos. Daí tava bem difícil, assim, de lidar. Sim. E também entra a questão que eu tenho fibromialgia também, né? Então, a dor piora muito mais. Momentos assim, Aline, porque, né, querendo ou não, fibromialgia, gera um estresse. essa, Oi? essa fibromialgia você descobriu há pouco tempo, não foi? Sim, descobri o ano passado. O médico, o meu neuro, fez os testes ali, porque assim, ó, eu sentia dores que era além da neurologia do trigêmeo. Eu tava sempre reclamando, eu tô com dor, eu tô com dor, eu tô com dor. Ah, dependendo se a pessoa toca em mim, dói. Ah, eu sinto que dói as minhas articulações, dói muito meu pulso. Daí eu até pedi pra ele, antes, quando eu comecei a trabalhar com unha, eu fazia o pé das clientes. E agora eu não faço mais, porque eu pedi pra ele um atestado pra me levar que elas não podiam encostar assim, ó, o pé. Isso aqui, ó, no meu joelho que doía. E aí eu fui, falei pra ele, relatei pra ele. E ele, eu acho que então vamos fazer um teste pra ver. Assim, ó. Só dele fazer assim, ó, com o dedo. Parecia que ele tava enfiando o dedo lá no meio do meu osso, fazendo assim, ó. E aí foi que eu fechei o diagnóstico pra fibromialgia. Só que eu tenho um porém, né? Porque eu sou premiada, né, guria? Eu tenho bipolaridade também. E aí, pela questão que a maioria das medicações que ajudam na fibromialgia são antidepressivos, pessoas bipolares, dependendo, não podem tomar antidepressivo, senão entra em surto, em mania e em surto psicótico. Então eu tenho que conviver hoje diariamente com dor, porque eu não consigo. Ele subiu minha medicação, só que né, eu tomo pregabalina. Mas eu não adianta, a dor continua. Diariamente eu tô com dor. Não passa, ela ameniza. E aí eu não posso tomar as outras medicações lá, porque é um antidepressivo. Se eu tomo, ferra a bipolaridade e eu entro em surto psicótico e daí ferra Mais tudo. problemas. Então tem toda uma questão que, tipo, né, não é só a esclerose múltipla, é tudo que muitas vezes está ao redor dela, né? Porque para mim tá bem da bipolaridade, eu tenho que estar bem da esclerose múltipla e vice-versa, para que, de certa forma, todo esse círculo consiga funcionar, né? Porque se eu não tô bem da bipolaridade, saúde mental, estresse e tudo, eu vou consecutivamente ficar ruim da esclerose múltipla, ter uma crise, ficar mais ansiosa, mais estressada, e isso mexer com o meu sistema, né? Entendi. É um eterno coisa de prato, né? Você fica equilibrando tudo ao mesmo tempo, né? Corda Exatamente. bamba, né? Jogo de. Esclerose múltipla nunca vem sozinha, basicamente. É um cabo de guerra. Quem que vai. A gente tá ali no meio, tipo assim, eu quero ficar no meio. Então, normal, não tem. A gente força, porque a gente negócio, um troço, né? A gente força, tipo assim, eu vou, mesmo assim, entendeu? Com fibromialgia, com bipolaridade, vou fazer sua unha e vou fazer. E tem gente que deita. Tem gente que deita. Aí acha que os outros têm que concordar de ficar deitado. Eu acho que não. Mas eu vou falar pro mundo inteiro como eu vivo. A Aline, eu gostei desde o início, demorei um ano pra falar com ela, porque eu via isso. Ela ia pra academia com sonda. Ela ia pra academia
academia com sonda. Eu vi um monte de gente não iria porque estaria com sonda. O que fez diferença? Na vida dela, eu tenho certeza que fez diferença. E com certeza nas de outras pessoas também, porque quem Exatamente. vê fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro. E não é só Né? assim, eu vi e não fez diferença pra mim. Eu vi é uma referência pra mim, sim. Porque se eu tiver que usar sonda, eu não posso ficar aqui deitada porque a vida tá passando. E se a minha perna tá boa, eu vou fazer academia, que eu vou compensar uma outra coisa. Porque o problema foi aqui, não foi na perna. Eu tenho que compensar outras coisas, porque a esclerose depois vai me cobrar. Porque se eu cair numa depressão só porque eu botei uma sonda, não que seja agradável, que eu lembro de muitas coisas dessa parte da sonda, porque eu via muito, eu ficava lá vidrada, entendeu? Quando descolou e não sei o quê, eu ficava vidrada nessa época. Eu falava assim, meu Deus, já pensou? Eu vou usar sonda, eu já vou saber logo de tudo. Que quando chegar a minha vez, que eu já estava esperando a minha vez, graças a Deus, essa não chegou. Mas eu já estava vendo todo o itinerário, porque ela passava todo o itinerário. O médico não me passou. Quando eu fui falar com ela, que já tava, tipo assim, na merda mesmo, ela já tinha tirado a sonda. Mas sabe o que eu acho arretado da Aline? Desculpa, gente, arretado é que é muito bom. Tá Assim. ótimo. É uma gíria aqui, sabe? É uma coisa. Eu acho massa, porque mesmo ela fazendo esporte, eu já vi a Aline fazendo dança, musculação, né, Aline? Agora tá no CrossFit, mas ela nunca deixou de dizer assim, só faça o que o seu corpo aguenta. Tipo, não é porque eu tô fazendo isso que você também pode, porque a esclerose múltipla é diferente de pessoa para pessoa, né? Então, assim, existem os limites. Não é porque o colega está fazendo isso que eu vou conseguir também, entendeu? Eu acho muito legal essa forma como ela trata o assunto, porque ela tem a responsabilidade de mostrar que não é todo mundo que consegue fazer isso, sabe? E ainda dá alternativas, né, Aline? Para a pessoa fazer outras coisas, se movimentar de outras maneiras. Eu adoraria fazer CrossFit novamente, mas não tenho mais equilíbrio. Então, ficou agora a hidroginástica. Tô lá com as coroas fazendo isso. Eu vou pra mim, né? Eu não lembro que ano que foi que a Aline botou. Lembra do desafio que você me fez acordar de manhã cedo? Lembra? Até foi desafio até pra mim acordar cedo. Caraca, o meu desafio era, tipo assim, o desafio era treinar e acordar cedo pra gente, né, ver o que mudava na nossa vida, pelo menos por uns 3 meses, porque senão a gente não ia ver uma mudança. A gente fez um grupo no WhatsApp de quem concordou com aquele desafio e tudo mais. Aí a gente tinha que acordar e, tipo assim, postar uma foto. Cara, eu acordava, eu falava, Aline, eu acordava super estressada. De ver ela com o cabelo todo. Aí depois, tipo assim, uma semana, na terceira semana ela me manda mensagem, amiga, você já reparou que você já tá acordando bem de boa? Bem normalzinha? Porque na primeira semana parecia um insulto. Eu aparecia assim, ó. Insulto. Tem gente no comentário falando que também participou do grupinho de vocês do exercício. Foi muito Óbvio. O grupinho é lembrado ainda. Foi muito bom. É que daí a gente do impacto muito intenso. Não, foi muito bom. Assim, cada um fazia. Então, a gente não era desse daí 5 horas da manhã. E o desafio era acordar o tempo ali antes, até as 8. A gente combinou tudo. Das 7h30 às 8. Não era Botamos enquete e tudo pra saber. A gente não era dos 5 da manhã, não. Menos mal. E era pra fazer o que cada um conseguia. E tipo assim, na foto, vamos comer melhor, quanto beber melhor, água, não sei o que lá. Foi super maneiro e a gente conseguiu, ó, ficar maior tempão. Uma quando arriava, a outra puxava. Mas eram várias outras, entendeu? Até a própria Helene que criou o negócio, até quando ela arriava, a gente tinha alguém que tava aqui. Tipo assim, não, vambora, você que criou, vambora. Você tá naquele grupo. Tu lembra? Eu lembro. Gente, deixa eu ler aqui os comentários, o pessoal falando aqui no chat bastante, super rápido. Aqui a Daniele falou com a gente, disse que hoje sentiu um sintoma urinário, por exemplo, que nunca sentia antes. E amanhã fará 30 dias da última infusão. E esse mês, por falta de vaga para infusão, farei com 37 dias, entrando só mês que vem a infusão.
Quem já passou por isso? Todo mundo, com certeza. É terrível, cara. É terrível. E isso atrasa tudo. Verdade. Ai, Dani, eu espero que você consiga resolver, que é complicado. Gente, vocês podem deixar perguntas aqui, tá? Um beijo para todo mundo que está participando. Meninas, se quiserem ler também, tá bom? Eu acho que essa questão do atraso à medicação é o que até hoje posso dizer que me tirou do sério. As outras coisas nem tanto. Mas tira do sério porque a gente sofre consequências com isso de várias formas, né? Eu fico numa letargia, gente. Eu pareço um bicho preguiça assim, agarrado no tronco. Eu fico muito mal. E todo o resto vem, né? Tipo, parece que vem uma bola de neve, assim, só aumentando pra virar uma avalanche. Minha mãe tá na live. A Aline Sim. guerreira e divertida. Arrasou. Uma vez Só- a Priscila falou comigo no WhatsApp: Pri, eu vou tomar minha medicação amanhã e tal. Aí chegou lá, ela, graças a Deus consegui e tal. Quando eu demoro um pouquinho, ela manda mensagem de novo, Aline. E a Amanda, ela disse: Pri, tô voltando pra casa. Eu disse: oxe, já? Ela, nem tomei. Essa Pri. Aí deu umas esculhambadas pra lá e disse que deu tudo errado, que o plano não marcou, não foi, sei lá. Isso atrasa tudo, Isso cara. já aconteceu de plano marcar, não cumpriu o agendamento, e também já teve ao contrário, tipo, o plano fazer tudo bonitinho, eu fazer tudo bonitinho, chegar lá, cadê a medicação? Aí você faz assim, olha, que vontade de jogar tudo. Sabe quem participou do grupo dos desafios? Deve ser eu que enfiei ela dentro. A Juliana. A Juliana. A Juliana da nossa linda blusa. Da nossa blusa. Ela tá falando, tinha até uns vídeos de exercício. Eu até lembrei que tinha gente que não conseguia fazer flexão. E eu, né, do quartel, gente, não é assim. Não é não. Vídeo pra vocês, não foi? Que Cara, era graça. muito bom esse grupo, sério. Ele tinha que reviver, ele tinha que ressuscitar. Na minha opinião. Não tinha que deixar esse samba morrer. Esse samba não podia acabar. Ele tinha que reviver. Ele era muito bom. Muito bom mesmo. Mas independente do diagnóstico, a gente, quando faz exercícios, tem esses grupos, a gente incentiva as pessoas de alguma forma. Mesmo descabelada, a gente vai. E esse é o importante. Aline, qual a medicação que você toma? Hoje eu faço infusão do ocrelizumab, do Ocrevus. Tu tá gostando? Não senti nada. Não tive efeito colateral nenhum, assim, muito grave. Até eu fiz um diário contando durante 15 dias como é que foi o processo ali com o Ocrevus. Eu tive, assim, uma dor de barriga, uma sensação de que eu ia ter um surto a qualquer momento. Porque eu revivi todos os sintomas que eu já tive. Mas nada muito assim. Agora eu vou ir fazer a segunda infusão. Vamos ver como é que vai ser. Porque, né, a primeira vez eu fiz em 2 partes. O corpo deu pra dar uma acostumada, assim. Agora eu vou fazer a primeira vez que eu vou fazer inteira. Tá completa. Você ainda não Foi no... completa. Ainda não. Você tava tomando nata, não foi? A gente conversa no off. Eu? Depois É a assim, gente senhora. É você mesmo, Aline. Não, do nata que ela disse. Não, Priscila. Você tomava nata, não era? Sim, eu tomei 2 anos o natalizumab. Eu só troquei por conta do JC e o meu médico achou melhor a gente trocar. Também. E aí, digamos, eu achei uma coisa que eu achei muito legal assim é que ele me deu duas opções, né? Quando eu fui passar pro Ocrevus, ele não disse, tu vai tomar isso aqui e deu. Não. Ele disse, a gente pode, né? E também ele sabe que a paciente dele é difícil, que a paciente dele é informada, que a paciente dele é ativista, então não é tão fácil assim empurrar uma medicação. Toma isso. E aí, na época, ele disse pra mim tomar, né? O que tu acha de gente ir ou pro fingolimod ou pro Ocrevus? Eu bem assim pra ele, como assim eu vou tomar fingolimod? Agora que eu tô bem, tu quer que eu vá pra uma medicação mais fraca? E aí ele ficou olhando assim pra mim. Tá, Aline. Assim, onde você foi? O que tu acha? Hã? Assim, onde você foi parar lá no fingolimod que eu já tava no nata? Foi uma opção. Aí ele me explicou, né? Mas aí eu aqui, ó. Aí ele, não, Aline, é que assim, ó, com natalizumab tu tá bem.
Então eu acho que seria vantajoso a gente tomar e vir dar um passo para trás e aí tomar o Fingolimote. Tá, daí fui para casa, né? Fiquei pensando, não quero Fingolimote. Cheguei lá para ele e disse assim, ó, olha, eu já tô cansada, já tomo um monte de medicação via oral, tô até atacada, esses dias eu tô atacada da minha gastrite, então eu acho que para mim ia ser mais vantajoso tomar o Ocrevus a cada 6 meses e é isso. E ele, tá bom ali. Levando em consideração tudo isso que tá falando, porque, né, diariamente, por conta da bipolaridade, eu tomo várias medicações via oral. Por conta da bipolaridade, por conta da fibromialgia, por conta da neuralgia do trigêmeo, eu também tomo remédios via oral. Então, mais um já ia pesar no meu estômago, porque querendo ou não, nesses 7 anos aí de tanta medicação que eu já tomei, eu já desenvolvi uma gastrite, que é, né, fiz exames, colono, endoscopia, disseram pra mim que é leve, mas eu sinto muita coisa, como se ela fosse um pouco mais grave. E aí, de novo, caímos na questão de individualmente analisar os sintomas, porque para você é muito. Você toma muito remédio. O médico pode falar o que ele quiser, mas o que você está sentindo não pode ser não validado, né? Teve uma época que eu tive um aumento, né, da carga dos remédios que eu tomava diariamente. E, tipo assim, a única pessoa que eu falava assim, cara, Aline, amiga, eu tô tomando 8 comprimidos, isso é normal? Ela é, amiga, eu também tomo, tipo, 9. Tipo assim, eu me sentia encaixada em alguma coisa. Eu não me sentia encaixada em nada. Sim. Eu falava assim, não, porque o povo tá tomando 2, uma vitamina D, uma vitamina B12. Eu tô tomando 5 pregabalina, eu tô achando normal? Ela, não, mas é pra dor. Vai estabilizar. Eu ficava mais calma, porque eu não achava normal. Mas eu tinha que tomar. Aline, eu tô enchendo a Aline de pergunta hoje, peraí. Pergunta. Então, vocês que têm que perguntar mesmo, porque eu não vou cuidar dela toda. Assim, muita gente fala que o diagnóstico não foi precoce, né? Eles demoraram muito tempo para receber. E aqui no Nordeste tem uma demora muito grande, em torno de 5 a 7 anos, para descobrir o diagnóstico correto, né? Eu fui contemplada com 7. Aí, 7 anos esperando por um diagnóstico que só veio depois que a doença já tinha feito o que tinha que fazer por aqui, né? Eu tenho 44 lesões. Como foi para você no Sul, no Rio Grande do Sul, receber o diagnóstico? Ele foi precoce, ele demorou? Você teve alguma dificuldade? Como foi esse início? Sim, eu não sei se vocês sabem, né? Eu moro na cidade do Rio Grande do Sul, a terceira cidade que tem mais incidência de pessoas com esclerose múltipla, né? Que é Santa Maria. Primeira, acho que é Porto Alegre. Eu sei que aqui, que eu estou querendo dizer, que as pessoas sabem mais, né? Que tem, vamos botar aqui junto a possibilidade de ter esclerose múltipla, né? Que aqui no Sul, o número a cada 100 mil habitantes de pessoas que têm esclerose múltipla é muito maior do que no Rio, do que em São Paulo. Ali, né? Foi uma pesquisa. Então, o meu diagnóstico ele foi feito em 1 mês e meio, né? Na época, eu tinha plano de saúde. Então, eu fiz todos os exames, né? Claro que primeiro eu fui lá com os sintomas que eu tava sentindo, que era formigamento, perder força, visão meio embaçada, e eles acharam que era uma crise de ansiedade, né? Como sempre. E aí, mesmo assim, me encaminharam para mim no neuro, e aí ele também achou que era crise de ansiedade, mas quis fazer alguns exames para descargo de consciência, né? E aí eu fui diagnosticada com 1 mês e meio. Mas eu fiquei também naquela parte de é NMO ou é esclerose múltipla? É NMO ou é esclerose múltipla, né? Que botava também a questão da minha cor da pele, que é mais comum pessoas negras terem NMO, né? Então ficou nessa divisão. Mas foi 1 mês e meio, foi tranquilo, assim, até o diagnóstico, né? Mas também tem que botar na conta que eu tinha o acesso, né? Eu tinha o plano de saúde, tinha como fazer ali os exames assim, rápido, né? O dinheiro na mão e o resultado do exame na outra, né? Então eu tinha esse acesso. Mas aqui no Rio Grande do Sul é um pouco dependendo assim de como vai, se a pessoa não tem muita informação, é mais difícil, porque para vocês terem noção, agora eu tenho plano de saúde novamente, né? Mas eu já tratei
todas as histórias lá mirabolantes, lá, aquelas loucuras que aconteciam no hospital, era no hospital público. Vou até compartilhar com vocês. E uma vez eu fui consultar com um neuro, né, do hospital universitário que tem aqui na minha cidade, e eu não fiquei 5 minutos na sala. Porque não fui examinada, nem nada. Então, há muito essa negligência de pessoas assim, ó. Quer falar, Pri? 5 minutos. E eu não fiquei nem 5 minutos. Ele olhou pra mim assim, ó. Ah, tá, tchau. E aí, nesse hospital, ele é referência para outras pessoas. E até eu penso, bato bastante na tecla que tem gente que vem da outra cidade e não tem essa coisa de falar igual eu tenho. Simplesmente o médico diz, ah, isso. Então tá, doutor. Tá bom, doutor. Tá bom. Ele não E sabe que tá bom vai custar. sim, e acaba dificultando, né, tratamento, diagnóstico, porque não tem esse acesso de forma efetiva, né? Igual assim, ó, eu consegui entrar, eu fui todo um caminho até eu chegar no SUS. Mas depois de eu estar lá compartilhando, estar nas redes sociais, até a AME entrar. Não. Qual é o nome? A Ben entrou no meio, ela teve que mandar um ofício lá para o hospital onde eu estava explicando que era esclerose múltipla, porque não estavam querendo me atender. Estavam dizendo que ela tá falando, ela tá bem, então eu vou mandar ela embora. Sei todo que mandar um ofício para o hospital. E aí, depois disso, né, consegui a consulta, mas depois eu descobri que o erro começou lá no encaminhamento no posto de saúde, aonde eu preenchi, aí eu falei que estava sentindo, aí a única coisa que botava assim, ó, na anamnese, possível diagnóstico de esclerose múltipla, deu. E eu fiquei à espera desse encaminhamento durante 3 anos. Eu só fui ficar sabendo o que tinha acontecido porque eu vim aqui, falei nas redes sociais, comecei a compartilhar. E aí as pessoas, chegou no prefeito, chegou isso, chegou aquilo. E aí começaram, e daí entrou a BIM, e daí viram que não era coisa que tinha que se brincar, né? Mas que não, se é uma pessoa, eu vou ficar aqui esperando até o encaminhamento. Ela nunca vai imaginar que preencheram a anamnese dela de forma errada. Aline, tem uma pergunta aqui para você. Se nesse processo que você fez até chegar à medicação, se tem falta de remédio, se tinha, né, na época que você se tratava no SUS, como tem aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas ficam dias ou meses sem medicação. Sim, eu quando eu usava o Ocrevus, eu usava ainda, né, pegava no SUS, né? E eu fiquei já 3 meses sem o Ocrevus, sem o Natalizumab, e não veio, não tinha. Não chegou. Não chegou, mandava mensagem lá, porque ele vem de Porto Alegre, né, vem da capital e vem da Santa Maria. Não tinha chegado, ia lá, não tinha previsão, e eu cheguei a ficar quase 3 meses sem fazer a infusão de Natalizumab. E no caso, eu acho que hoje você se trata com o SUS ainda ou você se trata no plano de saúde? Eu me trato no plano de saúde, porque, né, já estava, posso dizer, ressabiada de tudo que tinha acontecido. E daí, quando eu comecei a tomar o Ocrevus, eu pensei que eu vou fazer um plano de saúde, porque daí, quando fechar os 2 anos de carência, eu vou lá e peço o Ocrevus. E foi isso que eu fiz, né? Para mim, não é precisar entrar judicialmente e esperar sei eu quanto tempo. Eu fui pro plano de saúde, esperei a carência e hoje eu faço pelo plano de saúde. E você, então, não precisou entrar na justiça para isso? Já está no rol, já funciona. Entendi. E tem tido falta ou tá tudo bonitinho, você tá feliz? Eu vou fazer agora a segunda, né? A primeira foi ok, tranquilo. Aí agora eu vou fazer a segunda infusão. Vai ficar. Ô, Aline, e desse teu depoimento da questão do diagnóstico, eu queria saber há quanto tempo isso aconteceu e se você viu depois disso alguma mudança hoje. Se você tá entendendo, tipo, do seu diagnóstico daquela época, de quanto tempo aconteceu e se melhorou hoje. Você vê alguma mudança nesse cenário? Sim, ó. Às vezes eu acho que melhorou, que há mais informação sobre esclerose múltipla, né? E as pessoas podem começar a botar assim, tá sentindo tal coisa, será que é uma esclerose múltipla? Vamos fazer um exame. Eu fui diagnosticada em 2018, então faz 7 anos já.
E aí, às vezes eu penso, as pessoas estão sabendo mais, estão tendo mais conscientização, mas às vezes eu paro e penso assim, não. As pessoas vêm e falam, esclerose múltipla é ela. Não, não Não é. é. Ou falam, a pessoa esclerosada é aquela que tem um pouco de falta de demência. Não. Então, pra mim, depende de que lado enxerga. Tu vê, né? Melhorou e às vezes não melhorou. Aqui na minha cidade, não melhorou. Eu, mesmo não estando, né, pegando medicação pelo SUS mas assim, ó, passa ali na farmácia, tá faltando medicação. Eu moro perto de uma farmácia alto custo, que é a única que tem em Santa Maria. E as pessoas estão lá na fila, na chuva, não melhora essa parte de qualidade ali para as pessoas que estão buscando a medicação ser algo mais fácil, mais humano. E aí até uma vez eu bato muito nessa questão que tem que ser humano. E aí até o médico falou para mim assim, mas a gente faz atendimento humano, porque eu tô atendendo humanos. Entende? Não é Não, isso. ele Não não é entendeu não. a mensagem. Eu já ia me aborrecer. Eu já ia me aborrecer. Eu não É. tenho nem bipolaridade, eu já ia me aborrecer. Ia me aborrecer. Então, mas tirando a teca aqui, não é só tu ir lá olhar pro. Não, a gente é tem que ouvir. ser humano individualizado. Tem uma pergunta Verdade. aqui. O que vocês acham do alentalizumab? Eu nunca tomei alentuzumab. Não Nem- tenho. Eu também não. Uma conhecida que também se chama Amanda, que ela entrou no alentalizumab. E eu não tenho, assim, eu não tenho experiência de remédio, né? Eu tive até, quando eu fui trocar pro Kesimpta, o Dr. Matheus, ele me ofereceu esse remédio e me explicou toda uma logística desse remédio, por ele ser por um ano. Abaixa muito a imunidade. Ele me deu os prós e os contras. E assim, os contras para mim, pela profissão, por querer trabalhar, eu achei que pesava muito para escolher esse remédio. Porque Quem perguntou foi o Anjo Fael, não foi, Amanda? Foi. Olha, eu não sei se eu poderia falar o que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Nesses 3 anos de diagnóstico de esclerose múltipla, se eu, Priscila, pudesse escolher tomar uma medicação, seriam 2. Ou o Ocrevus ou o Kesimpta. Eu, Priscila. Porque pelo que eu vejo e escuto e leio, para mim são os melhores. E o Kesimpta ainda tem... Eu sou 100% time Kesimpta, que não tem jeito. E além de tudo, ele é muito mais fácil de aplicar, gente. Tem dia... O dia que a clínica... Amanda. O dia que a clínica tá tranquilo, não dá tempo de eu sentar na recepção. É entrar, assinar papel, enfermaria, injeção, tchau. Sabe aquele... Eu tô impactada. Eu fiquei impactada. A Amanda... Eu já tinha sofrido tanto. 10 segundos. Que? Pode ir embora. Tchau, querida. A Amanda ficou como? Eu falei pra ela, isso não vai funcionar, não. Eu falei pra ela, vai sim. Gente, pelo amor de Deus. Falei, o que é isso? Por que não falaram que existia isso aqui antes? Eu tive uma incompatibilidade com crevos, né? Então eu não vou abordar ela aqui, que eu não quero que ninguém saia daqui. Até porque isso é individual, cada um tem as suas reações. Não quero ser tema de terapia de ninguém, né? Não quero. Aqui ajudar com informação. Então a informação é: o meu corpo tinha uma incompatibilidade e a incompatibilidade foi achada. É porque o Ocrevus tem um pouquinho de negócio de animal. E meu corpinho não aceitou o animal nessa jogada, não. Entendeu? Então, não deu certo. A gente tinha que trocar o mais rápido possível. A Amanda passou mal. Quando o Kesimpta chegou o Kesimpta. Eu falei, não vai funcionar. Porque eu tava no demoeiro, eu tava nebulosa, eu tava no escuro. A picou na minha barriga. Que é onde? Braço. Aí eu lembrei da época até do glatirame, né? Subcutâneo.
Falei, gente, aquele lá eu Não, é horrível. voava. Não. Eu tá voando agora, depois de não sei quanto, né? Rezinho tá você nem sente direito. E no Ocrevos, eu tenho vídeos. Eu comecei a fazer vídeo, acho que pela terceira, assim, infusão. Sim. Porque eu achava que eu ficava muito... Eu ficava doente, eu ficava boa, eu ficava com tosse, eu ficava entupida, eu ficava espirrando, eu ficava tossindo, eu ficava rouca. Eu falei, gente, Cabelo, Amanda. não, esquece. Eu vou falar que eu vou ser tema de terapia. Vamos parar por essa parte. Que dá Meu certo e vai. cabelo caía horrores. Dá certo. Aqui, ó, tenho bastante cabelo, não caiu. É, mas se, tipo assim, fosse só o cabelo, só Tava os ok. sobrancelha, tava ok. Mas o meu mexeu com, entendeu? Por dentro, por fora, por tudo, por qualquer coisa. E eu tinha surto. E não dava pra ter esse remédio. Porque com esse remédio eu ia de arrasta, com certeza. Eu tinha que sair dele correndo, voando. Minha gente, vocês ficaram ranzinzas? Tipo, Eu já era, eu nasci assim. tipo qualquer coisa. Só ficou pior. Eu tava no negócio da bateria social, vamos falar sério. O negócio da bateria social. Depende do dia. Depende. Não é todo dia que é dia de índio, tem dia que é dia de chatice. Às vezes eu olho assim, como é que você aguenta? Eu pergunto pro meu marido, você aguenta? Seu Eu, às vezes, Grimaldo é tão chato. guerreiro. Você pergunta, Aline, nem conheço a Aline. Aline, essa parte assim de influencer de saúde, falam aí, dão esse rótulo, né? Dão esse rótulo. Porque tudo eles querem rotular. Eu prefiro botar um rótulo na caneca. Eu prefiro. Nós, todas nós. Mas de todas nós, a Priscila tá indo por Essa é da minha cara que eu de tô todas fazendo. Ligue não, nós. Aline, a gente é assim mesmo. Eu posso dizer que você foi a primeira. Né? Nessa live aqui, você foi a primeira a colocar a esclerose múltipla em pauta, os pseudos. Até os pseudos eu aprendi com a Aline. Os pseudos, as sensações, os surtos, remédio, falta de remédio, médico, acessibilidade, falta de comunicação. E dentro do meio, no nosso próprio meio raro, né? Eu vejo que nós já temos um diagnóstico. Eu acho que isso já é suficiente. Suficiente para nos ajudarmos, por assim dizer, né? Você acha que a gente tem pessoas que competem entre si, tem pessoas dentro do nosso meio mesmo, que elas dão uma informação cruzada que não é tão clara, porque eu fui no seu... Eu comecei a seguir você e ver você porque a informação era clara. Era de quem vive, não é de quem está inventando, não é de quem está vitimista. Se tá vitimista, eu já aconselho, faz terapia. Faz terapia, que ser vítima é muito ruim. Porque você é clara, tô bem, tô feliz, tô triste, tô com surto, tô tomando remédio. O remédio foi bom, o remédio foi... É sua experiência, pessoal. Habla. Bota pra fora o seu É igual Qual é prova, a pergunta? é igual prova de faculdade. Discorra sobre o meio que nós assunto. vivemos. A gente não pediu para viver nesse meio. Nós tivemos um diagnóstico. Pensa, a gente teve um diagnóstico. E nós quisemos colocar a nossa experiência para frente. Como você acha esse meio de nós mesmos? Nosso meio. Tipo assim, Esse meio é Aline, desculpa interromper. É mais ou menos assim. Eu gosto ainda da. Caiu! A gente Pri, olha aí, Pri. Tu entrou nesse assunto, a internet caiu. Eu tava pronta pra falar. Isso? é minha mãe. Meu Deus! Não é mãe. Eu vou até pegar a Dorothy, porque pense numa queda miserável. Cadê a Priscila? Cadê a... É porque quando dá uma hora cai mesmo. Toda vez aí. Tem que fazer muita live que depois ele destrava. Ele para, né? É porque ele é novo, né? Aí a gente fica fazendo por aqui, aí tem essa... Tá bom que não tá caindo antes. Essa
pergunta da Amandinha foi muito boa, cara. Porque Será? queria, Vai vir que daí eu respondo. queria perguntar um negócio também sobre isso, porque a Então, galera ela é muito, não é muito pela causa, tá ligado? É uma coisa assim. Eu vou ter responder. Até guardei meu óculos aqui. Até vou botar meu óculos pra responder. foi. A tua. É Marta Luna, sua É mãe, né, Amandinha? Ela já sabe Oi. que eu tô fazendo. Minha mãe me conhece desde que eu nasci. Cheguei, Pessoal, cheguei. obrigada por ter voltado, viu? A gente levou uma queda. Mas foi um tombo leve e rápido. Já estamos aqui Já estamos de volta. Vamos um tombo. Fala. Então, antes da queda, eu estava falando que a pergunta da Amanda foi maravilhosa. Porque, assim, o que eu percebo é que existem pessoas pela causa e existem pessoas pela influência. Que eu não quero nem, sabe, mencionar. Cada um faz o que quiser. Mas, assim, é nesse aspecto, entendeu? Como é que você faz o ativismo? Porque eu acho que, na verdade, você não é apenas uma influencer, você é um ativista da causa, né? Então, assim, você é pela causa apenas de esclerose múltipla, você é de doenças raras. O que a Aline vê nesse cenário? Né? Eu sou uma pessoa que é ativista pela causa de doenças crônicas, né? Como eu carrego aí, tenho 3 doenças crônicas para lidar. E, assim, ó, para ser bem, né, bem sincera, se eu fosse uma pessoa que era só pela influência, pelos status, eu não tava aí com meus míseros 8 mil seguidores, né? Então eu estaria mais famosa. Se eu fosse alguma coisa pelo status, assim, pela modinha de ser influenciadora. Então, é algo aqui que a gente tem que botar na balança que é algo sério, né? Não é pelo ali status. Eu faço uma graça aqui, outra ali, mas sempre falando e trazendo informações sérias e verídicas, não brincando, né? Porque uma coisa é tipo, ai, eu choro, eu sofro. Sim, gente, eu choro, eu sofro, mas a minha vida não é só isso. E, de certa forma, eu estou errada, né? Por ser assim. Então eu tinha que estar chorando, sofrendo, murmurando, reclamando, ai, esclerose, ai, bipolaridade, ai, fibromialgia, ai, que merda, ai, eu choro, ai, eu não sei o quê. E não é assim. Eu escolhi pra mim, eu não tô querendo, não tô dizendo também que eu não passei por esse processo, né? Que, ai, de sofrimento, de angústia, de murmúrio. Só que eu vi que a vida não era só isso. E que eu tinha que continuar vivendo, né? Apesar da esclerose múltipla. Eu vi nesse meu processo que eu sei que a dor ela vende, mas eu não estava disposta a vender isso para conquistar as coisas que, né? Ah, conquistar seguidores e isso e aquilo. E todos os trabalhos que eu fiz até hoje, eu já trabalhei com Merck, com Biogen, farmacêuticas que são grandes, mas eu trabalhei sendo quem eu sou e com um propósito que eu acho certo, né? Do ativismo. Uhum. Ah, achei legal. Ai, eu trabalhei com a Biogen, uma farmacêutica grande. Mas foi sendo a Aline ali, ativista, trazendo informações. Não foi tipo, ai, com status da pauta esclerose Eu múltipla, fiz né? pergunta. Não foi com a pauta, ai, vou vender, vendendo uma rotina que não existe, uma vida que não existe, ou muitas vezes existe, mas tem algo além disso. É que basicamente você não fez da esclerose um produto. Você fez Exatamente. de divulgar informação para a gente ter justamente isso que a gente tem. Aconselhamento. Tem tanta gente que precisa, gente, de informação, de acolhimento, de falar assim, vem cá, não come, dá um abraço. Né? Que eu também estou precisando. É isso, é sobre isso. Você não vende produto, você vende informação legal, informação correta E que e de é sério. qualidade. Exatamente. E é um caminho que não é um caminho que a pessoa vai olhar e, tipo assim, se ela tiver esclerose múltipla, alguma hora, alguma coisa que a Aline mostrou vai te acompanhar. Exatamente. Ela já mostrou muitas coisas nesse Como eu tempo. falei, foi através dela que eu senti coisas e pude ver que eu estava tendo alguma coisa justamente
por ser do mesmo meio. E eu não necessariamente tenho todos os sintomas que ela tem. Aline, uma coisa que assim que eu sempre gostei antes de virar amiga de fato da Aline, embora, né, a gente mora nessa distância absurda. Ela sempre colocou todos os, olha, meu pescoço dói assim. Ela nunca aumentou. Eu não sei qual era a dor do pescoço dela, tá entendendo? Eu não sei. Tava sentindo a dor dela, mas a explicação daquela dor, ela era ótima, ela era esclarecedora. Porque uma coisa é o médico falar, tu tá com lermite. Ó, deu Meleca é essa. é só isso. Não é a mesma coisa de eu falar como eu estou me sentindo sem o choque. Eu não vou ficar abaixando o meu pescoço de graça para levar um choque que vai radiar pro meu braço, meu ombro. Então a gente vai vendo o caminho do outro. Se o outro estiver falando a verdade, facilita, ajuda. Agora, se o outro estiver colocando aqui, você vai falar, será que tem outra coisa? Tá estranho isso aí, porque a gente vive a mesma coisa. Sentimos diferentes, cada corpo é um corpo. Mas dá pra saber quando você, entendeu? Tá fazendo merda, tá vendendo um produto e tá fazendo merda com os outros. É mais ou menos isso. Mais ou menos por aí. E sabe que eu sou assim mesmo e as meninas também. E aí fica todo mundo assim. Amanda, eu tenho uma pergunta para a Aline, que no início você apresentou ela lindamente, falou da profissão que ela teve, que ela tem, e a minha pergunta é justamente sobre a sua profissão, porque nós temos uma idade bem aproximada. Eu tenho 33, você tem 31, né, que você falou. Então, mais ou menos, a gente tem um processo parecido pós-diagnóstico, que é justamente, que cai justamente em cima da profissão. Qual foi essa transição que você teve que fazer na sua vida profissional? Porque a Amanda falou que você trabalhava de CLT e hoje não mais. E como que foi esse escolher? Porque a gente também tem que escolher essas coisas, né? Fazer escolhas para melhorar ou não a nossa situação. Como você falou também, não, eu percebi que eu não podia fazer a unha da cliente assim, eu escolhi assado. Como foi esse processo até você chegar onde você está hoje? Se você quer fazer outra coisa também, né? Porque a gente pode sempre mudar. Mas como que você adaptou sua parte profissional de acordo com as suas necessidades de saúde? Assim, ó, sempre nesses 6 anos, mais ou menos 5 anos, eu ia no médico e ele sempre dizia pra mim, Aline, você tem que trabalhar num lugar onde seja mais fresco, que tu não passe tanto calor. E eu sempre trabalhei em lugares onde é muito movimentado, muito barulho, muito calor. Aí o último emprego eu trabalhava numa indústria de panetone, né? Então era muito quente. E nesse lugar onde eu trabalhei, eu fiquei, né, 2 anos de laudo por conta de uma crise que eu tive, que foi na pandemia. E eu fiquei 2 anos afastada por conta da esclerose, que daí levei papelada, confirmando que daí, né, juntou. Tive disfagia, tive dificuldade de usar bengala. E aí eu fiquei afastada 2 anos. E aí chegar nessa transição foi quando eu voltei a trabalhar no lugar onde eu trabalhei por último, né? Que era CLT, e eu tinha muitas crises de ansiedade. Eu lembro. Ao estar lá. Porque vinha o julgamento, será que ela ficou 2 anos, né? Querendo ou não, né? Ficou 2 anos afastada, mas tá ali faceira. Será que ela tinha alguma coisa? Será que era falcatrua? Porque não sei o quê. Que não sei o quê. E tinha também a questão que coisas que o meu corpo com esclerose múltipla não conseguia fazer por estar naquele trabalho que eu não conseguia fazer. E aí eu trabalhava num lugar onde a minha mãe era chefe. E aí tinha a questão de que a minha mãe disse, Aline não pode fazer isso, isso, aquilo. E aí a Aline não fazia isso, isso, aquilo. E aí as pessoas ficavam julgando, deve ser porque ela é filha da chefe? Porque deve ser isso. Ela ali é a filha da chefe, ela não vai fazer por conta disso. Não é por conta da esclerose, é porque é filha da chefe também, então, né, estão dando uma colher de chá pra ela. E aí eu ia na terapia, né, porque eu não estava na fase, tipo, do bipolar. Eu tô na fase do bipolar, que, eu estou bem, eu estou ótima, vamos largar a terapia. Eu estou nessa fase agora. Então eu larguei a terapia. Mas antes eu ia. E aí a minha psicóloga sempre dizia assim, Aline, tem que achar um emprego onde tu tenha mais autonomia pelas questões da esclerose múltipla. Porque sempre foi uma dificuldade. Tinha que fazer exame. Ia fazer exame, não queria aceitar meu atestado porque deveria ser mentira. Aí levava, o médico dava atestado de 5 dias, botavam para 2. Diminuíam o meu atestado.
E aí eu resolvi fazer, né? Eu, pra quem não sabe, eu sou maquiadora aposentada, que eu já digo. Sou maquiadora. E eu pensava em fazer algo nessa área, mas que não fosse maquiagem. Eu não queria voltar a maquiar, porque tinha todas as questões de alguns receios, né? Da posição, de maquiar, né? Ficar mais de pé. Então era algo que me incomodava. Então eu resolvi fazer um curso da unha. Nunca! E assim, ó, eu não era aquela pessoa assim, ai, o meu sonho é trabalhar com unhas. Não. Eu fui lá, fiz um curso, e aí as coisas foram acontecendo. Por que as coisas foram acontecendo? Eu fiz o curso, aí deu 15 dias, disse, Aline, tô precisando de uma manicure lá no salão, tu quer ir? Mas a manicure tradicional. Nunca tinha trabalhado com manicure tradicional. Aí eu fui lá, falei com a mulher, ela disse, se tem disposição para aprender, a gente tem ensino aqui. E eu, tenho. Tá. Aí trabalhei lá, uns 15 dias nisso, no lugar onde eu trabalho, no local. Tava precisando de new design, né? Que trabalha com gel, esmaltação gel, alongamento. E aí eu fui. Fiz uma entrevista com ela, passei. E aí fiquei trabalhando lá. Só que nisso era um outro estúdio, tinha outro nome. E daí, aos poucos, eu fui, né, com a vontade de querer aprender, fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo. E aí, o ano passado, foi vendido esse estúdio onde eu trabalhava. E aí, hoje, é uma rede que tem aqui no Sul, em Porto Alegre, que já tem 5 unidades. Então, uma rede grande. E eu vi a oportunidade de eu aprender. Então, hoje, eu trabalho com unha. Não foi algo assim, meu sonho era trabalhar com unhas. Não, eu vi que eu era capaz de ser boa fazendo unhas. E é isso que acontece hoje. E em relação a trabalhar com outra coisa, eu atualmente faço faculdade de publicidade e propaganda. Então é algo que eu almejo trabalhar. Ou nem que seja para melhorar aqui no meu Instagram, né? Usar isso para o ativismo ou para trabalhar fora disso. Ela é mais... É demais. É isso aí, é não parar. É sobre não parar. É isso aí. Maravilhoso. A Aline, assim, eu acho, quando eu vejo as publicidades que a Aline faz, o que me chama muita atenção é a dicção dela. Eu acho perfeita. Você consegue ouvir a sonoridade de todas as palavras que ela fala, sabe? Ela não se atrapalha em nenhum pedaço do que está falando. Eu acho isso sensacional. Eu queria fazer uma pergunta para você, eu sei que já está acabando, mas a Aline que está agora fazendo publicidade, marketing, não é isso, né? Publicidade, propaganda, desculpa. E que não está mais no CLT, mas está se dando muito bem nessa nova área. O que você tem a dizer para as pessoas que descobriram o diagnóstico há pouco tempo, que acham que não pode mais trabalhar, que tem que se aposentar? Qual é a visão da Aline para falar para essas pessoas? Eu acho assim que para a pessoa só se aposentar se for realmente necessário, né? Porque a gente tem a capacidade de se reinventar. Eu achava que eu não ia conseguir, né? E ainda escolhi uma profissão onde precisa de muitas questões minhas que não são boas por conta da esclerose múltipla. Eu tenho, né? Eu preciso da motricidade fina, porque eu trabalho com um pincel minúsculo, tem que fazer um contorno numa unha. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu pensava assim, puta merda, o que eu vim fazer unha? E ainda trabalhar com gel, que tem que ter todo um cuidado, um pincelzinho fino. Então, assim, ó, se a gente quer, a gente consegue se reinventar. Eu sei que, né, o CLT é algo mais confortável, mas, gostosinho aqui, vou ficar aqui. Mas se a pessoa está disposta a se reinventar, como eu estava disposta, eu sempre, quando me perguntavam, Aline, tu quer se aposentar? Não quero me aposentar. Quando eu fiquei 2 anos de laudo e ele disse, Aline, agora tu vai se aposentar? Não vou me aposentar. Eu usei esses 2 anos para me cuidar e agora eu vou ver o que eu vou fazer. Mas eu nunca quis ficar ali, segurada por o CLT. Vou ficar aqui no CLT porque tá muito desconfortável. É confortável. Mas, apesar da esclerose múltipla, a gente tem inúmeras coisas que a gente pode fazer. Eu sei que talvez pode dar um medo, né? Porque eu sou autônoma agora e eu dependo das minhas clientes para sobreviver.
Mas eu tenho muito mais qualidade de vida do que eu tinha quando eu era no CLT, que tinha ali, dia 5 vai cair meu salário, mas todo o estresse que eu tinha, ah, né, para ter esse salário que estava ali, que eu sabia que eu ia ganhar, né? E hoje eu tenho qualidade de vida para ir fazer CrossFit, para ir pagar meu plano de saúde, que antes eu não tinha. Que antes eu tinha que ficar muito mais refém. Não estou querendo dizer, né, que o SUS é ruim, mas eu ficava muito refém ao SUS e passava questões lá que não era necessária passar porque eu não tinha acesso ao plano de saúde, né? Claro, hoje eu consigo permear entre os dois meios, mas antes eu não conseguia. Era, Aline, temos aqui, é isso daqui que a tua cidade oferece no SUS, então é isso que tu vai ter. Então, se tu tem a oportunidade de, né, se reinventar depois do diagnóstico e respeitando o teu processo, agora eu vou ficar na minha, eu vou ficar quietinha, eu vou sofrer, mas depois, o que tu vai fazer? Tu vai sofrer pro resto da vida, vai Vai deixar a vida depois. passar? O que tu vai fazer? E vai estacionar, Eu né? Basicamente. quando antes da gente se conhecer pessoalmente, eu sempre mostrava, né, que eu usava unha. Você sabe que agora que eu não tô com nada. Dê as Agora eu tô unhas? né, eu ficava assim, Aline, pintei de vermelho. Agora eu pintei, olha aqui, essa daqui muda de cor, muda de cor. Lembra? Muda de cor. Eu Fica gelado, fica de uma cor, fica quente, fica de outra cor. pintava ela com negócio de unha. Aí eu vou ler aqui alguns comentários pra não ficar. Vamos passar ainda. Você também corre. Eu acho que vocês têm que fazer o melhor por vocês, da melhor maneira possível, buscando sempre uma excelente qualidade de vida. Faça o que tiver vontade, vivo hoje. Aí essa mesma pessoa falou: e se sentir no coração de mostrar isso para o mundo, faça, porque o que você vive pode ajudar, impactar e influenciar muitas pessoas. E se for para influenciar para o bem, vale mais a pena. E depois a minha mãe falou pra Aline, acompanhei um pouco essa fase, que a minha mãe também passou a seguir a Aline full. Sabia o que acontecia comigo, ela ia ver lá na Aline. Aí do PCD também corre, não caiam nessa cilada. Se aposentar, vai faltar dinheiro. Né? É verdade. Não. Eu acho, eu vi a Aline, ela indo em vários caminhos, né? Nessa questão do trabalho, que a Aline, ela nunca se deixou, tipo assim, esses 2 anos, a Aline fazia live. A Aline viajava. A Aline não sei o quê. A gente se conhece pessoalmente. E é maravilhoso, porém atípico. Foi atípico comigo. Vamos falar a verdade, foi um dia atípico. Sai de lá, estressadinha. A Aline tá tentando se manter. A Aline tá tentando se manter plena e a Amanda cutucando a Aline. Deixa a Aline, Amanda. Esse dia foi traumático, Amanda! Foi questão de trauma. Mas a gente se conheceu. Tipo, flashback. Ficou lá. Eu dirigi com a Aline, e ela dirige com a mão só, parece um negócio masculino. Eu falei, Gravando stories, olha aqui, dirigi com a mão só, gente! não, mas traumático. A gente se conheceu, então, essa parte do se conhecer pessoalmente valeu super a pena. A gente bateu de frente assim, ó, e nós éramos as mesmas pessoas da internet. Tu É acredita? a Amanda desse tamanho. E eu, olha, mesmo. ela, gente, eu jurava que você era grande. Eu falei, nunca fui. Nunca fui. Mas foi um ótimo dia. Caraca, que a gente se conheceu novamente. É isso. Um dia eu vou contar essa história. Não, mas, olha, calma. Calma nesse dia. Tá, calma nesse dia. Eu fui testemunha. Foi um dia bem complicado. É uma história minha, eu posso contar, ninguém, né? Você vai contar. Eu falei isso desde sempre. Eu tô esperando por esse dia até hoje, que eu vou falar. Eu vi. Tava lá assim. Aqui, né? Eu não vi, mas eu soube. Soubemos. É. Sim. Mas enfim. A Aline é maravilhosa. E as pessoas
entrando ainda, a gente tá acabando essa live. Aline, tem alguma coisa que você queira falar? Queira falar. Quer? Que foi um prazer eu estar aqui. Que tenha mais vezes, mais Com certeza. conversa. Adorei. Muito obrigada pelo convite. Me senti lisonjeada. Eu vou te chamar mais vezes para vários formatos diferentes. Esteja com roupa de ir. Sim. Vou estar com a minha roupa laranja, né? Porque vocês sabem que eu amo laranja. Aline, eu quero me arriscar a dizer isso aqui, as meninas nem sabem. Ai, meu Deus. Olha aí, O primeiro Gurias. podcast presencial que a gente tiver, eu quero muito que seja contigo. Não sei se as meninas concordam. Que Eu a gente acho, tá pensando em fazer em breve. Mas vai dar certo. acho sim. Nem que a Vai Olha, sim. gente tenha que ir para onde você mora. eu tinha falado isso com ela hoje, não foi, amiga? Hoje. Aí as coisas se Me conectam. ameaçou daquele jeitinho dela. Tem nem escolha de dizer que não vai, porque você vai. Vai dar A certo. gente dá um jeito. É. Vai dar certo. Ai, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Que pena que o tempo é curto. Aline, você é de verdade uma inspiração, uma pessoa extremamente conectada com a causa. Você brilha Brilha. em todos os aspectos e pode contar com a gente para o que você precisar. E ali, Obrigada. meninas também não sabem, tudo é novidade, porque a live é aleatória, a gente não faz pauta. A gente vem aqui e sai falando um monte de coisa. Exatamente. Bora brindar, Aline? Eu vou dar uma caneca pra ela. Tô esperando a minha caneca. Um brinde a Aline. Obrigada, gente. Depois você me manda, amiga, suas coisas que eu vou enviar uma caneca pra você. Só Tá. cuidado, que a minha mão tava um pouco coisa, quase me matei fazendo essa caneca mudar de cor. Valoriza, Aline. Valoriza, que a Ramon não sofreu. Ah, Tchau, gente. Beijo, gente. Foi um prazer ver vocês. Tchau, tchau. ótima live. Beijo.